O menino que as crianças chamavam de monstro se tornaria o herói de milhões. Era uma manhã comum no bairro Fuerte Apache em 1984, quando tudo mudou para sempre na vida da família Teves. Carlos tinha apenas 10 meses e engatinhava pela casa modesta que seus pais, Segundo e Adriana, dividiam com outros familiares. A pobreza era uma realidade constante ali, mas naquele dia ela se manifestaria de forma brutal e irreversível. Adriana estava preparando o café da manhã quando foi chamada por uma vizinha. Por alguns segundos, apenas alguns segundos fatídicos, ela deixou o bebê Carlos sozinho na cozinha. Foi o tempo suficiente para que uma panela de água fervente caísse sobre o lado esquerdo do rosto do menino, provocando queimaduras de 3º grau que marcariam sua vida para sempre. Os gritos de Carlos ecoaram por todo o bairro. Adriana correu de volta para encontrar seu filho em agonia, metade do rosto destruído pelas queimaduras. Não havia dinheiro para um hospital particular e o sistema público de saúde na Argentina dos anos 80 estava precário. O tratamento que Carlos recebeu foi básico, insuficiente para evitar que as cicatrizes se tornassem permanentes. Durante meses, o menino lutou entre a vida e a morte. As infecções eram constantes, a dor insuportável. Segundo trabalhava como motorista de ônibus por longas horas para custear os medicamentos, enquanto Adriana cuidava do filho com a devoção de uma mãe que se culpava diariamente pelo acidente. Quando Carlos começou a andar e a falar, a realidade cruel do mundo exterior se revelou. As outras crianças do bairro, com a honestidade brutal típica da idade, não conseguiam esconder o medo e a repulsa que sentiam ao ver seu rosto deformado. Monstro, queimado, cara de pizza eram alguns dos apelidos que o seguiriam durante anos. Aos 5 anos, Carlos já havia desenvolvido um mecanismo de defesa. Evitava olhar nos espelhos e preferia brincar sozinho. Sua mãe notava como ele sempre tentava ficar com o lado não queimado do rosto voltado para as pessoas, como se pudesse esconder sua diferença. A autoestima de uma criança tão pequena já estava profundamente abalada. Foi nessa época que Segundo decidiu fazer algo que mudaria tudo. Observando como o filho se isolava cada vez mais, ele trouxe para casa uma bola de futebol velha e desgastada. "Carlos", disse ele, "no futebol o que importa são os pés, não o rosto, e você tem os melhores pés que eu já vi. Se você sente essa mesma força que une corações através do futebol, se inscreva no canal e deixe um like. Vamos continuar juntos nessa jornada através das histórias que mostram como o esporte pode transformar vidas." A primeira vez que Carlos chutou aquela bola foi como se descobrisse uma linguagem secreta, um mundo onde sua aparência não importava. No pequeno campo de terra batida do Fuerte Apache, ele encontrou algo que nunca havia experimentado: aceitação. Quando estava com a bola nos pés, as outras crianças paravam de vê-lo como um menino queimado e começavam a respeitá-lo pelo que podia fazer. Don Pascual, um velho ex-jogador que vivia no bairro, foi o primeiro a notar o talento excepcional do garoto. Observando Carlos driblar sozinho com a bola durante horas, ele se aproximou de Segundo. "Aquele menino tem algo especial. A cicatriz no rosto não consegue esconder o fogo que arde dentro dele." Aos 8 anos, Carlos já era conhecido em todo Fuerte Apache como o melhor jogador de sua idade. Mas a descoberta de seu talento não apagou magicamente as feridas emocionais. Na escola, continuava sendo alvo de zombarias cruéis. Maria, sua professora de 3ª série, lembra-se de como ele sempre se sentava no fundo da sala, tentando ser invisível. Carlos era um menino silencioso, introspectivo, ela contaria anos depois.
Você podia ver a dor nos olhos dele, mas também uma determinação que eu nunca havia visto em uma criança tão nova. Era como se ele estivesse guardando toda aquela raiva e transformando em força. A transformação de Carlos de vítima em protagonista começou quando ele decidiu que não fugiria mais das provocações. Em vez de se esconder, passou a enfrentar os valentões do bairro. Não com violência, mas com uma arrogância desafiadora que dizia: podem me chamar do que quiserem, mas eu sou melhor que vocês em tudo. Essa atitude se refletiu em seu estilo de jogo. Carlos desenvolveu um futebol agressivo, intenso, como se cada partida fosse uma batalha pessoal. Ele não apenas jogava para vencer, jogava para provar algo a si mesmo e ao mundo. Cada drible era um grito silencioso, cada gol uma resposta a todos que o subestimaram. Aos 10 anos chegou ao All Boys, um clube modesto onde começou a chamar a atenção de olheiros profissionais. O técnico infantil, Jorge Domingues, ficou impressionado não apenas com a habilidade do garoto, mas com sua mentalidade. Nunca vi uma criança com tanta sede de vitória. Carlos jogava como se sua vida dependesse disso, e talvez realmente dependesse. A família Tevez fazia sacrifícios enormes para manter Carlos no futebol. Segundo trabalhava turnos duplos, e Adriana costurava para fora para conseguir dinheiro para chuteiras e uniformes. Mas eles sabiam que o futebol era mais que um hobby para o filho, era sua salvação emocional e possivelmente financeira. Quando Carlos tinha 12 anos, aconteceu um momento que definiria sua relação com a própria imagem para sempre. Durante um jogo importante, um adversário tentou desestabilizá-lo, gritando: "Ei, queimado, você não deveria estar num circo?" Em vez de se abater, Carlos parou, olhou diretamente para o garoto e respondeu: "Você pode me chamar de qualquer coisa, mas quando esse jogo terminar, você vai se lembrar do meu nome." Ele marcou 4 gols naquela partida. Se essas histórias de superação tocam sua alma como tocam a nossa, se inscreva no canal e deixe seu like. Cada curtida nos motiva a continuar contando as histórias que fazem o futebol ser uma escola de vida. Aos 14 anos, Carlos fez os testes no Boca Juniors. Quando chegou ao centro de treinamento, alguns jovens jogadores sussurraram comentários cruéis sobre sua aparência. Mas Juan Román Riquelme, já uma estrela estabelecida do clube, presenciou a cena e intervenou de forma inesperada. "Escutem bem", disse Riquelme para o grupo. "No futebol, não importa como você é por fora, importa o que você tem aqui dentro", apontando para o peito. "E esse garoto tem mais coragem no dedinho que vocês têm no corpo inteiro." A defesa de Riquelme marcou Carlos profundamente. Pela primeira vez, alguém de fora de sua família havia enxergado além da cicatriz. Naquele dia, ele treinou como nunca, determinado a mostrar que merecia estar ali. Os treinadores ficaram impressionados com sua intensidade e técnica, e Carlos foi aceito nas categorias de base do Boca. Nos vestiários da Bombonera, Carlos enfrentou um novo desafio: lidar com a pressão de jogar no clube mais popular da Argentina. Alguns companheiros de equipe inicialmente o tratavam com distância, incertos sobre como reagir à sua aparência. Mas gradualmente seu talento e personalidade conquistaram o respeito de todos. O ex-companheiro de equipe Diego Caina diz: "Tevez era diferente de todos nós. Ele tinha uma fome que não conseguíamos entender completamente. Mais tarde percebemos que não era só fome de vitória, mas fome de aceitação, de provar que merecia estar ali." A ascensão de Carlos ao time principal do Boca foi meteórica. Aos 16 anos já treinava com os profissionais. Aos 18 estava jogando finais de Libertadores. Sua intensidade em campo era lendária. Corria 90 minutos como se fossem 90 segundos. Brigava por cada bola como se fosse a última de sua vida.
Carlos Bianchi, técnico do Boca na época, observava fascinado a evolução do jovem atacante. Tevez joga com raiva, mas é uma raiva controlada, canalizada. É como se ele estivesse constantemente provando algo para alguém, e essa motivação o torna imparável. O primeiro gol de Carlos no profissional foi contra o River Plate, no clássico mais importante do futebol argentino. Quando a bola entrou, ele não comemorou da forma tradicional. Em vez disso, correu até a câmera mais próxima e apontou para sua cicatriz como se dissesse ao mundo: "Isso me fez quem eu sou." A imagem se tornou icônica. O menino que as crianças chamavam de monstro havia se tornado o herói de La Bombonera, o estádio mais apaixonado do mundo. Mas Carlos sabia que sua jornada estava apenas começando. Durante sua passagem pelo Manchester United e Manchester City, Carlos enfrentou novos desafios culturais e linguísticos. Na Inglaterra, longe de casa, teve que provar novamente que merecia respeito. Alguns torcedores e até comentaristas faziam referências cruéis à sua aparência, mas Carlos havia aprendido a transformar cada insulto em motivação. Na Europa, descobri que o preconceito tem muitas faces. Ele refletiria anos depois, não era só pela cicatriz, mas por ser sul-americano, por jogar de forma diferente, mas cada discriminação me fazia jogar com mais intensidade. Sir Alex Ferguson, técnico do Manchester United, ficou impressionado não apenas com o futebol de Carlos, mas com sua resiliência mental. Tevez tem uma força interior que você não ensina. Ele transformou suas dificuldades em superpoder. Nunca vi um jogador com tanta determinação de provar que é melhor do que pensam. O retorno ao Boca Juniors em 2015 foi um círculo que se fechava. Carlos voltou como ídolo mundial para o lugar onde tudo começou. Na coletiva de apresentação, quando perguntaram sobre suas cicatrizes, ele respondeu com maturidade: "Elas fazem parte de quem eu sou. Não tenho vergonha delas, porque me ensinaram a ser forte." Durante sua segunda passagem pelo Boca, Carlos se tornou mentor de jovens jogadores que também enfrentavam adversidades. Ele criou um instituto para crianças carentes de Fuerte Apache, oferecendo não apenas treinos de futebol, mas apoio psicológico e educacional. "Quero que esses meninos saibam que não importa de onde você vem ou como você é", explicava Carlos durante as atividades do instituto. "O que importa é nunca desistir dos seus sonhos. Eu sou prova viva de que isso é possível." A aposentadoria de Carlos Tevez em 2022 foi marcada por uma emocionante despedida na Bombonera. 50.000 torcedores gritaram seu nome, não como o menino queimado de Fuerte Apache, mas como um dos maiores ídolos da história do clube. Quando ele se despediu da torcida, muitos notaram que ele não tentou esconder sua cicatriz. Pelo contrário, a exibiu com orgulho. "Minha cicatriz conta uma história", disse em sua última entrevista como jogador. "É a história de um menino que foi rejeitado, humilhado, mas que nunca parou de acreditar em si mesmo. Se eu conseguir transformar minha maior fraqueza em minha maior força, qualquer pessoa pode fazer o mesmo." A história de Carlos Tevez transcende o futebol. É sobre como a adversidade pode moldar um caráter, como a dor pode ser transformada em propósito e como a aceitação própria é o primeiro passo para conquistar o respeito dos outros. O menino que as crianças chamavam de monstro provou que a verdadeira beleza está na coragem de continuar lutando, não importa quantas vezes você seja derrubado. Hoje, quando jovens em todo o mundo enfrentam bullying ou discriminação, muitos encontram inspiração na história de Carlos Tevez. Ele provou que nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores forças e que o verdadeiro heroísmo não está na perfeição física, mas na capacidade de superar as próprias limitações. A cicatriz no rosto de Carlos Tevez deixou de ser um símbolo de tragédia para se tornar uma marca de vitória. E essa talvez seja a maior lição de sua extraordinária jornada.
Não podemos escolher as cartas que a vida nos dá, mas podemos decidir como jogá-las.